Olá você, professor, gestor de educação, tudo bem? Eu sou o professor Mota e estamos aqui para mais um capítulo dessa nossa série, dessa nossa jornada Aprendizagem Direto ao Ponto. Quero contar uma coisa para vocês. Nos últimos meses, eu tenho recebido algumas mensagens pelas minhas diversas redes, a galera me provocando assim, professor Mota, o que fez você abraçar inovação, buscar novas metodologias e estratégias para as suas aulas, embarcar ou não tecnologia, ou seja, fazer um movimento diferente nas suas aulas? Nos conte um pouquinho sobre como que você fez esse movimento. Então vamos lá. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu sou o professor Mota, um professor convertido. E vocês vão entender por quê ao longo dessa nossa conversa, dessa nossa resenha aqui sobre aprendizagem direto ao ponto. Vamos lá. Eu comecei a minha carreira docente muito jovem, em 1994. Eu tinha apenas 22 anos e ainda estava cursando engenharia. E eu passei por um processo seletivo de uma grande organização na cidade de Curitiba, uma escola espetacular, e lá comecei a minha carreira como professor de física para o ensino médio. E fiquei nessa instituição por 17 anos. É evidente que quando você fica por muito tempo na instituição e você começa a fazer alguns trabalhos diferentes, logo você assume uma função de coordenação, de direção. Fui gerente regional, fui diretor de campus, ou seja, nessa instituição que chama-se Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, que tem os Colégios Bom Jesus e a FAI, eu pude viver assim diversos cenários da organização ligados à sala de aula, ligados à gestão, e durante esse tempo nessa casa eu nunca saí de sala de aula. Estive sempre com um pezinho na sala de aula, por mais que eu tivesse uma função de gestão. Nos 3 anos seguintes, eu fui convidado para fazer parte de uma sociedade de uma escola aqui em Curitiba. Foram 3 anos de muito aprendizado. E nos últimos 3, de outra mega organização aqui na capital do estado do Paraná. E eu vou contar para vocês algo que aconteceu quando eu estava iniciando meu 21º ano como professor. Eu comecei a sentir aquilo que eu chamo de dores docentes. 2014 é o ano. Em 2014, eu estava começando o meu 21º ano como professor. Acumulava uma experiência de 20 anos como professor de física para o ensino médio e cálculo diferencial integral, matemática aplicada para cursos da área de negócios e também para calouros de engenharia. Com 20 anos de experiência, eu estava muito seguro sobre aquilo que eu precisava fazer em relação ao conteúdo na sala de aula. Porém, os alunos deste 21º ano eram muito diferentes daqueles alunos do meu primeiro ano como professor. Eu fiquei com a impressão que mais fortemente neste ano, toda vez que eu entrava em sala de aula no ensino médio, eu me deparava com os screen-agers, ou seja, aquela geração que estava assim muito ligada a telas, bem mais que nos anos anteriores. E isso não acontecia somente nas salas de aula do ensino médio, acontecia também no ensino superior. Eu percebia naquela lida do dia a dia como professor, que na universidade os alunos também estavam muito ligados às telas. Era um notebook sobre a mesa, era um celular, um tablet. Eu não me incomodava de forma extrema com isso, mas eu percebia que tinha esse elemento intruso que antigamente ele simplesmente não existia. Antigamente era o livro, o caderno, um estojo com a caneta, o lápis, a borracha, um outro elemento diferente. Mas telas antigamente não existiam. E um ponto assim que me deixou bastante perplexo, porém me trouxe uma pitada de ficar atento, foi quando eu cheguei um dia para começar uma aula de cálculo na universidade e alguns alunos estavam utilizando um aplicativo de celular, este aplicativo que aqui está, o Photomat, onde eles simplesmente escaneavam vários exercícios do nosso livro de cálculo. E esse aplicativo trazia não somente a resposta do exercício, mas o passo a passo para resolver aquilo. E a reflexão que ficava na minha cabeça é a seguinte: os alunos estão conseguindo realizar algo sem depender de mim, obter as respostas, já ter assim algumas explicações sobre algo que eu ainda nem expliquei a eles, chegarem na resposta, resolver algo.
E aquelas cenas que eu vi nesse dia na sala de aula, os alunos estavam se divertindo ao resolverem exercícios de coisas que eu já tinha explicado e coisas que nem tinha repassado com eles ainda. Isso me fez acender uma lâmpada de como é que eu poderia lidar com isso, já que isso está presente nas mãos deles. E até esse momento, por 20 anos, eu fui um professor muito tradicional, um professor muito expositivo. Na minha cabeça, eu não conseguiria lidar com a física e com o cálculo de uma forma assim muito dispersa, desatenta, sem uma espécie de disciplina mínima em sala de aula, para que eu pudesse fazer acontecer a liturgia acadêmica na minha sala de aula. É evidente que sempre tive uma boa relação com os alunos, conversas muito legais, momentos divertidos, momentos sérios. Eu fui um professor que sempre tive assim muita proximidade aos alunos, e mesmo assim eu percebi que nesse dia algo foi muito diferente. E quando você, professor, percebe algo diferente, você fica com aquele desejo de preciso mudar, porque senão talvez eu não consiga acompanhar a onda, eu realizei aquilo que eu chamo de primeiro ato. O que foi esse primeiro ato? Foi conversar com alguns professores, tanto do colégio quanto da universidade, mas principalmente com professores, colegas ali de sala de aula da universidade. Nessa conversa eu procurei explicar a eles aquilo que eu tinha vivido, de observar os alunos resolvendo exercícios do nosso livro de cálculo, sem de certa forma depender do professor Mota. E eles estavam felizes com isso. E quando eu conversei com alguns professores, nas 3 semanas seguintes desse episódio com o aplicativo de celular, a abordagem deles comigo era a seguinte: Mota, talvez você precise mudar um pouco a sua abordagem. Como o nosso público está cada vez mais diferente do que era antes, se a gente não mudar algumas coisas, a gente não vai mais conseguir ter essa conexão. Não que a gente não vá deixar de explicar o conteúdo, fazer acontecer os elementos que estamos acostumados na sala de aula, mas se trata de você incorporar novos elementos na sua sala de aula, porque senão você correrá o risco de se transformar em um dinossauro docente, continuar praticando coisas do passado que já não funcionam mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus nobres amigos. Quando professores do dia a dia te dão essa espécie de puxão de orelha, como se eles dissessem assim: você precisa melhorar a sua aula, é muito difícil para um professor ouvir de um colega da instituição ali essa chamada de atenção. No primeiro momento, isso fica indigesto. Você perceber que talvez um colega queira se intrometer na sua aula. Professores não gostam muito disso, que outras pessoas se intrometam na sua aula. Mas eu também precisava admitir que aquilo que estava sendo dito para mim tinha verdades contidas naquelas frases, de que eu precisava me atualizar, pensar em algo diferente, para que eu não ficasse para trás. Uma vez que eu digeri parte de tudo que foi dito a mim, eu fui para o que eu chamo de segundo ato, que é estudar, buscar em livros, e é evidente buscar na internet, no Google, no YouTube, como é que eu poderia mudar a minha sala de aula, como eu poderia ser um professor inovador, como eu poderia fazer algumas estratégias diferentes em sala de aula para ter a atenção do meu público, usando sim o meu quadro de giz ou do canetão, usando o livro, o caderno, usando as listas de exercícios, usando os modelos de questões de vestibular ou de uma prova de ENADE, mas também trazendo novas formas de me conectar com o aluno. E eu encontrei nessas pesquisas um universo espetacular. É evidente que nessas pesquisas, aquilo que mais apareceu para mim eram as tais metodologias ativas de ensino, que hoje eu chamo de metodologias ativas de aprendizagem, em que nas primeiras que eu me deparei, eu percebia que eu poderia ou não usar uma tecnologia embarcada
para impulsionar a metodologia, para amplificar a aprendizagem do aluno. E eu levei para a minha sala de aula, inicialmente, duas metodologias. Uma delas chama-se Peer Instruction, do espetacular professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard. E a outra, que também, de certa forma, influencia nesta primeira, é a sala de aula invertida. Que eu me lembro que naquela época, quando nós falávamos isso, sala de aula invertida, metade dos professores não gostavam disso e a outra metade ficava curiosa em saber o que é essa tal sala de aula invertida. E eu procurei, da forma que eu entendi nas minhas pesquisas, nos links, nos artigos, aplicar isso na minha sala de aula. E de verdade eu digo para vocês, em 3 meses, utilizando essas metodologias, em meio às minhas aulas tradicionais, eu já percebi uma significativa mudança nos meus alunos, em termos de participação, de engajamento e também numa melhoria na qualidade das respostas que eles me davam. E daí eu fui para o terceiro ato, que foi assim um movimento de ir atrás dos autores dessas metodologias. Então eu tive a honra de ser aluno dos professores Eric Mazur, da Universidade de Harvard, no conteúdo de Peer Instruction, aprendizagem entre pares, e dos autores, professores incríveis Aaron Sams e John Bergman, que são os pais da sala de aula invertida, dessa versão moderna, dessa entrega de elementos para o estudo prévio do aluno, antes que a aula principal aconteça. Eu posso dizer para vocês, meus nobres amigos, que esses 3 seres humanos me influenciaram muito para que eu fizesse essa conversão docente, essa transformação do professor Mota, de um professor extremamente tradicional para um professor mais inovador. E o legal é que com esses 3 professores que eu apresentei há pouco a vocês, que foram em tempos diferentes da minha vida, se eu pudesse espremer o que eles trouxeram, além de explicarem a história da metodologia, como executar os elementos, o que pode dar certo, o que pode dar errado, que caminho seguir. Além disso tudo, se eu pudesse espremer o conteúdo dos 3, eu veria os seguintes insights. E que eu quero compartilhar isso com vocês. Os 3, de alguma forma, disseram assim: professor, toda vez que você estiver preparando a sua aula e estiver executando esta aula, faça isso com amor, faça isso com carinho, com afeto. Porque daí você traz essa leveza, essa coisa boa, esse brilho no olhar, tanto no preparo quanto na execução lá em sala de aula. Então eles disseram assim: professor, faça essa sua jornada docente ser apaixonante para você e para o seu aluno. Execute as suas atividades como docente com muito amor. Segundo insight, faça isso com entusiasmo. A etimologia da palavra entusiasmo significa ter Deus dentro. Porém, eu posso enxergar isso como sendo assim: vá para a sua sala de aula com uma boa energia dentro, com aquele brilho no olho, aquela aura mágica com seus alunos. Vá para a sua sala de aula executar as suas aulas com extraordinárias doses de boas energias, para que você tenha essa sala de aula com uma configuração diferente. Os alunos gostando daquele momento, querendo estar com você, se aproximando do conteúdo. Próximo item, eles disseram assim: usem algum tipo de tecnologia na medida certa, com uma finalidade pedagógica, com um porquê pedagógico. Não vamos fazer da existência da tecnologia uma panaceia que agora a sua sala de aula vira só tecnologia. Não. Mesmo porque a utilização de uma metodologia, ela não necessariamente precisa de uma tecnologia digital, ela pode usar uma tecnologia analógica desplugada, ou ainda os alunos mesmos podem inventar algo, elementos, para que essa metodologia tenha ainda mais poder quando você apresenta aos alunos. Mas a questão é a seguinte: precisamos usar tecnologia. Nesse mundo de abundância, uma tecnologia digital
porém na medida certa. Na medida certa. Próximo item, e isso foi assim bastante provocador, foi o seguinte: faça com que os alunos coloquem a mão na massa. Mão na massa. Colocar amor, entusiasmo, tecnologia e mão na massa. Eu fiquei pensando assim, mão na massa? Como é que eu faço isso? Como é que eu desconstruo a minha sala de aula? Porque eu estou acostumado com o modelo que eu fui formado, onde eu pergunto, na minha época na sala de aula, onde estavam as mãos? Na minha época escolar, nós colocávamos as mãos em algo nas aulas de educação física ou de arte, e eventualmente numa aula de laboratório, que era muito mais expositiva do que ativa. Onde estão as mãos em muitas escolas que eu reconheço hoje nas minhas andanças pelo Brasil como formador docente? Onde que os alunos estão colocando as mãos? Onde estão as mãos nas diversas salas de aula do ensino superior? Onde estão as mãos, por exemplo, nas formações do mundo corporativo, onde há um excesso de palestras, de lecture, onde as pessoas efetivamente não colocam as mãos? Então, diante desse último item, fazer com que os alunos coloquem a mão na massa, eu precisei refazer a minha configuração mental. Porque eu pensava assim, puxa vida, às vezes a gente leva um tempão para acalmar os alunos para que você comece a aula. E eu tenho a impressão que esse pedido para que eles coloquem a mão na massa desacalme os alunos. Instale na sala de aula uma espécie de caos, de barulho, de arrastar mesas, cadeiras, fazer equipe, alunos conversando. Então o professor precisa fazer essa reconfiguração mental, porque não é simples essa virada de chave. E nessa minha pesquisa toda sobre, em busca de encontrar um porquê de colocar as mãos, eu me deparei com uma ligação que há entre mãos e o poste da barbearia, chamado poste do barbeiro. Saibam vocês que, das antigas, nós tínhamos um profissional chamado barbeiro cirurgião, que além, evidentemente, de fazer barba, bigode, cortar o cabelo, ele utilizava conhecimentos que ele aprendeu fazendo, sem ter passado por nenhum banco escolar, a fazer algumas interferências no corpo humano, pequenas incisões, pequenas cirurgias, extrações. Então esse profissional que além de cortar cabelo e fazer a barba, ele também começou a atuar assim como se fosse um médico muito rudimentar, com ações invasivas no corpo humano. E muitos deles faziam isso com maestria. É evidente que, quando aprofundamos o entendimento disso tudo, é possível até compreender os motivos dessas três cores nesse famoso poste da barbearia. Certamente você já passou por algumas barbearias aí na sua cidade, no local onde você reside, e tem esse poste giratório colorido com as cores branca, azul e vermelha. Saiba você que a cor azul representa o sangue venoso, o sangue vermelho, ou sangue arterial é a cor vermelha. E ainda o branco representa as bandagens, os curativos. Então, de longe, numa época muito anterior que a nossa, as pessoas avistavam esse elemento luminoso e já entendia que ali tinha um cirurgião barbeiro, onde era possível você ser socorrido em função de algum problema que você estava passando naquele momento. Os aparelhos, os instrumentos que eram usados naquela época eram muito, muito rudimentares. Só que isso veio evoluindo ao longo do tempo. Por 20 anos eu usei elementos rudimentares nas minhas aulas. Chegou um momento, no 21º ano, que isso não funcionou mais. E eu entendi que há essa espécie de evolução orgânica. Essa evolução onde nós, seres humanos, ao longo da nossa história, da nossa própria evolução, a gente vai transformando o nosso ambiente, o nosso meio, os utensílios, tudo aquilo que usamos, para que possamos fazer uma atividade melhor. E eu me deparo também com esse cenário de que o Homo é sapiens em função de que o polegar é longo e opositor. Ou seja,
esse ato de você colocar a mão para aprender mais, para fazer melhor, é espetacular. Inclusive, isso volta a aparecer aqui, nesse incrível livro do espetacular Yuval Harari, em Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Aqui é possível encontrar fortíssimas evidências de que a mão fez o cérebro humano evoluir. O fato de você colocar a mão amplifica a sua visão, muda a sua lente, faz você digerir melhor tudo aquilo que você está buscando compreender. O Aristóteles já dizia, o que temos que aprender, aprendemos fazendo. Ele não disse, aprendemos vendo e ouvindo. O Immanuel Kant diz, a mão é a janela da mente. Ou seja, coloque a mão que você abre sua cabeça. Richard Sennett, um sociólogo historiador, diz assim, quando a mão e a cabeça se separam, ocorre uma disfunção mental. Você tem que ter as mãos e a cabeça conectados naquele momento de aprendizagem. E num evento que eu participei, quando eu pude ouvir uma palestra muito efusiva do Cláudio Moricastro, ele disse assim, o conhecimento, ele mora na cabeça, mas ele entra aqui, ó, pelas mãos. Então, diante de todos esses temperinhos, eu procurei fazer a seguinte reflexão sobre aquelas salas de aula que eu vivi e, de certa forma, eu estava reproduzindo, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu estava fazendo das minhas salas de aula uma espécie de painel colorido com borboletas espetadas. Olhava para a minha sala de aula, a de antes, não a de agora, e comparava com esse painel de borboletas e via os alunos enfileirados, como as borboletas aqui. Eles não podiam se mexer e sair do lugar, espetados como as borboletas que estão aqui. Inclusive, eu vivi uma época onde nós tínhamos que fazer o mapa da sala de aula, onde cada aluno, diariamente, precisava sentar no mesmo lugar da sala de aula. Ele, de certa forma, estava espetado. Ou seja, durante 200 dias letivos, aquele ser humano aluno precisava sentar sempre naquele lugar da sala de aula, vendo os outros colegas sempre no mesmo lugar, tendo sempre o mesmo ângulo de visão do quadro negro, daquilo que estava sendo explicado, da porta da sala de aula. A visão era sempre a mesma. A escola queria expandir o olhar, a visão dos alunos, porém deixavam todos espetados na sala de aula. E nós tínhamos diariamente alguns momentos assim de desânimo, de alunos pensando assim, puxa vida, o que será que eu estou fazendo aqui? A escola promete para a sociedade que vai mudar a minha vida, vai me preparar para o mundo e para o futuro, e eu não consigo enxergar isso acontecendo agora. Porque nesse formato aqui, será que eu terei garantias de que eu terei um belo lugar no mundo e no futuro? Que eu serei feliz? Que eu conseguirei realizar tudo que eu estou pensando aqui? Era um movimento docente de colocar mais um tijolinho no muro. Aquela genial música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Colocando mais um tijolo no muro. Aula dada. Preenche diário de classe. Ufa, menos uma. Aula dada. Mais um tijolo no muro. E mais uma ano letivo acabou. Que bom! Eu preferi não ficar mais de braços cruzados, perdendo tempo e observando muitos momentos de desânimo. Preferi descruzar os braços. Porque quando eu entendi que algo havia mudado, é como se as pessoas apontassem para mim e dissessem assim, ei, professor Mota, é desse jeito aí que você vai realizar nossos sonhos? Professor Mota, bora mudar, bora fazer diferente, bora fazer o incrível acontecer na sala de aula, bora transformar a sala de aula naquele momento chato em momentos memoráveis. Mesmo porque eu imaginava assim, se um ET viesse aqui e me perguntasse algumas coisas, será que eu saberia responder? E eu acho que ele ia me apontar assim e dizer, ô professor Mota, veja, esse excesso de ensino que você está fazendo não necessariamente resulta em aprendizagem. Observe esse desequilíbrio. Você tem falado um monte na sala de aula, explicado tudo detalhado, todos os alunos gabaritam sua prova? Não. Nós temos esse desequilíbrio. Você explica tudo hoje,
No dia seguinte, se você volta para a mesma turma, eles não lembram de metade do que foi explicado. Você explicou tudo de forma correta. E por que eles não lembram? Porque simplesmente não colocaram a mão. Não fizeram essa conexão entre a cabeça e as mãos. E isso faz com que a educação no nosso país chegue ao fundo do poço. Basta você dar meia dúzia de cliques aí no seu computador e procurar resultados de PISA, de metas de IDEB atingidas ou não, de como que os alunos que saem do ensino superior estão fazendo a prova lá do ENARE no último ano. Então dá uma tateada aí para você ver que isso faz com que a nossa educação chegue ao fundo do poço. E eu comecei a refletir sobre o seguinte: eu levava muitos dados dos meus conteúdos para os meus alunos em sala de aula e gostaria que eu, junto com eles, transformasse isso em informação. Todos aqueles dados dos meus livros, dos artigos, das listas de exercícios, do que eu escrevia no quadro, do que eu projetava para eles na sala de aula, eu tentava transformar esses dados em informação. Só que informação é diferente de conhecimento. Muito diferente de conhecimento. O mundo das antigas era um mundo de escassez. E mesmo em 2014, eu já tinha um mundo de abundância em minhas mãos. Há alguns tempos atrás, nós éramos alucinados em tirar fotos com máquinas muito rudimentares que tinham filme e você, para poder ver aquela foto como ficou, precisava revelar. Basta dizer que isso aqui já é old school, isso aqui não se usa mais. O mundo precisou entender que as pessoas não querem guardar fotos, elas querem compartilhar momentos. E eu ficava pensando assim, quais momentos das minhas aulas será que os meus alunos gostariam de compartilhar com alguém? Será que eles estão levando isso para casa com entusiasmo? De uma forma massa, de uma forma legal? E será que eles contam sobre as minhas aulas para os colegas, para os familiares, para os vizinhos? O que será que os meus alunos querem compartilhar? Será que eu já virei um rolinho de filme que ninguém mais quer usar? Ou será que eu tenho algo muito superior a entregar aos alunos? Fora que muitas vezes eu me senti como um formador docente, como se eu fosse o perdido em Marte. Eu entrava numa escola para iniciar uma formação docente muito bacana depois da minha conversão, e a primeira coisa que eu vi em cima do quadro na sala de aula é proibido o celular. Como é que eu vou dar esse salto de inovação, sendo que o celular está nas mãos de muitos alunos, e se eu usar, por exemplo, de uma aula de 50 minutos, 5 minutos o celular eu com os alunos para amplificar a aprendizagem, qual é o problema disso? Porque essa insistência das proibições na educação. O mundo de hoje, ele é um mundo repleto de tecnologias educacionais emergentes. Lá, na minha conversão docente que iniciou em 2014, fizemos muita coisa em 2015, 2016 também, eu já levava nas minhas aulas aí óculos de realidade virtual para que os alunos pudessem mergulhar na minha física, no meu cálculo. Fizemos muitas aulas com aplicativos e realidade virtual. Estou falando, meus amigos, 2014, 15, 16. Muitos de vocês que me ouvem agora, lá em 2014, 15, 16, nunca tinham ouvido falar de realidade virtual. Nunca tinham colocado a mão num óculos de VR, assistido a um conteúdo. E eu já estava fazendo isso lá, 2014, 15, 16. Então é o seguinte, está na hora da gente mudar. Está na hora de mudar. E entender que nós estamos mergulhados, sem perceber, no mundo Atawad, onde a aprendizagem acontece anytime, anywhere, any device. O que isso significa, professor Mota? O ser humano ele aprende em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer equipamento. Nós temos isso acontecendo de forma natural diariamente. Então por que eu não posso incorporar isso no preparo da minha aula e da entrega que eu faço em sala de aula? Eu quero que meu aluno aprenda comigo naquele lugar, da aula física presencial ou da aula online. Distantes ou aqui juntos. Em qualquer lugar, nesse tempo comigo e com diversos equipamentos. Isso é espetacular. As metodologias ativas, elas abraçam isso de uma forma incrível. Elas fazem você construir uma aula muito abraçada a taxonomia de Bloom, onde eu tenho aqui embaixo pensamentos de ordem inferior e aqui pensamentos de ordem superior. Quando nós professores seguidamente fazemos muitas aulas expositivas, nós ficamos aqui nos verbos onde eu tenho uma certa ordem inferior de pensamentos, que é você ficar recordando conteúdos com os alunos e torcendo para que agora eles compreendam isso contigo.
já que eles não compreenderam no passado. Essa busca pelo pré-requisito. E sobra muito pouco tempo para você aplicar, analisar, avaliar e criar. E quando você abraça metodologias ativas, você faz uma transformação dessa pirâmide para um diamante. Deste triângulo para um losango especial, onde, com o uso de metodologias ativas, ou seja, dessa transformação do docente, você consegue obter mais tempo para aplicar e analisar conteúdos com os alunos. De forma coletiva, nessa espiral muito legal para a aprendizagem. E daí, de forma assim, diária, você com certeza, por meio dos dados que você tem no seu conteúdo, você junto com os alunos transforma em informação. Essa informação em conhecimento. Ideias surgem e a explosão acontece de sabedoria. Esse fluxo acontece naturalmente quando um professor resolve fazer essa conversão docente, redução de aulas expositivas, amplificar o uso de metodologias ativas, impulsionadas por tecnologias digitais ou não digitais. Isso é simplesmente espetacular. Isso faz o professor fazer uma conversão, uma verdadeira reviravolta na sua prática docente, onde o ano letivo não começa... Você desconstrói o ano letivo que está representado nessa figura, que é a subida e a queda, subida e a queda. A cada 200 dias letivos, você recomeça esse ciclo. Nós temos que ir apenas para cima, não tem que ter queda. Nós temos que ser como um professor Chuck Norris. Aqui, ó, o Chuck Norris levou uma facada no olho e a faca ficou cega. Então você tem que ser esse professor que desconstrói, que pensa fora da caixa, que faz o incrível acontecer, inspirado, por exemplo, aqui, por Rubem Alves, que aqui está. Vou fazer a leitura para vocês disso aqui que é espetacular, meus amigos. A missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros e estão na internet. Mas sim a de provocar a curiosidade e o espanto. Então vamos nessas juntos, eu e você, amplificar essa curiosidade e espantar. Fazer a cabeça dos alunos explodir de querer estarem conosco. De querer viver esse momento chamado aula junto conosco. Que nós sim somos capazes de transformar vidas em apenas uma frase. Bora lá, juntos, eu e você, mudar o mundo. É isso aí. E esse foi mais um capítulo dessa nossa jornada aprendizagem direto ao ponto. Vamos juntos, sempre nessa pegada, pois o futuro é agora. Valeu!